Você já pensou em ter algum controle na vida e na morte das pessoas? O que faria se atingisse essa capacidade ou poder? Em Frankenstein, podemos ver como essa obsessão destruiu a vida do criador e da criatura. Eu sou Sibila Moser, psicanalista e neuropsicóloga, e hoje vamos entender então a vontade de Victor Frankenstein de brincar de Deus e controlar a vida e a morte em Frankenstein, filme de 2025, indicado ao Oscar e ganhador das categorias de melhor figurino, design de produção, maquiagem e penteado. Dirigido por Guilherme Del Toro, que também dirigiu A Forma da Água, que ganhou o Oscar em 2018. E com a atuação de Oscar Isaac, que atuou em grandes filmes como Star Wars, Duna e X-Men. Também de Jacob Elord, que atuou no filme em 2026, O Morro dos Ventos Vivantes, e na série Euforia. E claro, Mia Goth, que estrelou a trilogia de Pearl, X e Maxine. Então já se inscreve, comenta e curte para mais vídeos analisando os filmes pelo olhar psicológico. O filme começa com várias pessoas tirando o gelo de um navio, com a missão de chegar ao Polo Norte. Logo, avistam um homem ferido com uma prótese de perna. Rapidamente, encontram o culpado pelos ferimentos, uma criatura encapuzada, resistente a tiros e cheia de força. Acontece que o homem ferido era o Victor Frankenstein. E quem conhece a história sabe que foi ele quem criou aquela criatura. A criatura afundou nas águas congelantes, mas Victor afirma que ele não morre e ele volta atrás dele. Então, entramos no flashback da história de Victor. Ele era filho de um barão cirurgião, a sua mãe, também era de linhagem nobre. Seu pai era autoritário, com todos, inclusive com sua mãe, e gerava muitas brigas ali entre o casal. Seu treinamento para medicina era muito rigoroso e agressivo desde criança. Ele presenciou a morte de sua mãe no parto de seu irmão William. Ele começou a questionar se seu pai a deixou morrer e então, contrariando seu pai, ele decidiu subjugar a morte. Rebeliões e incêndios reduziram as fortunas da família e logo seu pai também morreu. Victor começou a ensinar os outros na escola de medicina quando adulto, onde discursava sobre parar a morte e ele já tinha iniciado testes com correntes elétricas em partes diferentes de corpos de mortos costurados. Então o homem oferece custear as pesquisas de Victor, após a sua demonstração em busca da vida eterna. Então, William chega para visitar Victor e apresentá-lo à sua noiva, Elizabeth. Victor, seu novo patrocinador, e William vão conhecer uma enorme torre afastada de todos. Logo, Victor começa a comandar um projeto num laboratório nessa torre. Podemos perceber ali que Victor começa a sentir um interesse muito grande por Elizabeth, até mesmo a seguindo até um confessionário ou em seguida levando para dançar, mas os recursos e o tempo para a descoberta da vida eterna estavam chegando ao fim e Victor precisava se apressar. Ele finalmente então descobriu o que faltava para animar aquele cadáver. Logo foram buscar os corpos largados na neve pela guerra para prosseguir com o seu experimento. Victor conseguiu concluir a sua criação e logo descobrimos que seu patrocinador gostaria de fazer parte daquele corpo imortal, já que ele estava aos poucos morrendo de sífilis. Seu pedido é negado, pois a doença já teria deteriorado seu cérebro e numa tentativa de estragar o projeto de Victor, acaba caindo e morrendo. Após pensar que tudo teria fracassado, Victor adormece, mas acorda vendo a criatura de pé na sua frente. Ele começa a ensinar coisas básicas para a criatura e a acorrenta no porão de sua torre e conforme o tempo passa, ele constata que o desenvolvimento intelectual da criatura é muito lento. William e Elizabeth visitam Victor em busca do seu patrocinador, que é o tio de Elizabeth. Mas ele mente que o homem não está lá, e eles conhecem a criatura e tendo contato com a mulher, a criatura aprende a falar uma palavra nova, além de Victor. Ela aprende a falar Elizabeth. Elizabeth vê a pureza que procurava na criatura, o que deixa Victor com ciúmes da própria criação e a faz bater nela, como seu pai fazia. Victor ainda mente para William que o monstro que matou o patrocinador Highlander
William e Elizabeth voltariam para Viena, enquanto Victor destruiria o lugar e a criatura, mas eles dão meia volta e retornam à torre. Bom, esse filme é dividido entre duas partes, a história de Victor e a história da criatura. E antes de irmos aí para a segunda parte, vamos refletir um pouquinho sobre o tema desse vídeo. E quando alguém quer brincar de Deus? Por que isso acontece? Será que a psicologia explica? Bom, para começar, existem aí várias possibilidades que levam a esse caminho, como por exemplo o narcisismo, a megalomania, uma ideia de grandiosidade. A pessoa deseja ser algo grande, fazer algo grande. Cresce em sentimentos de superioridade e a crença pode possuir um destino especial. E a necessidade de controlar os outros, né? E a raiz disso é justamente o contrário. Podemos observar isso em outras obras, como o anime Death Note, em que Light Yagami, o protagonista, adquire por acaso um caderno com o poder de matar pessoas apenas escrevendo seus nomes nele. Mas ele não apenas usa o caderno, ele constrói uma identidade divina chamada Kira e se diz assim, o Deus do Novo Mundo. Ele traz uma justificativa moral sobre justiça, ordem e um mundo melhor. Ele mata criminosos e pessoas que ele julga ruins, ou seja, ele se coloca no papel de julgar quem merece e quem não merece viver. Mas também podemos lembrar dos delírios de grandeza. Esses delírios são crenças firmes, mesmo diante das evidências contrárias. E podemos ver exemplos na realidade. A pessoa simplesmente acredita ter sido escolhida por uma força divina superior, né? Seja como um salvador, profeta, uma entidade divina ou simplesmente para cumprir uma missão. E existem casos reais de pessoas que acreditam realmente estarem grávidas de Jesus, ou que nos leva a outro fenômeno, né? A pseudociese, a famosa gravidez psicológica. Claro que nem toda gravidez psicológica trata-se de uma ideação sobre estar em desejo, né, de parir Deus, parir Jesus. Não se trata sempre de apenas aqui um recorte que a gente faz para poder falar um pouco sobre esse sentimento de grandiosidade, essa megalomania, que fala muito, na verdade, sobre a nossa pequeneza, né? Do quanto a gente se dá conta do quanto a gente é pequeno diante da vida, diante do mundo. O corpo entra no roteiro da mente e a pessoa pode sentir dores, alterações hormonais, e aí entra a paranoia. A pessoa acredita ser especial, ou escolhida, ou poderosa, ou qualquer oposição vira aí uma ameaça e ela se sente então perseguida. É importante lembrar que crescer em ambientes ou culturas de forte influência religiosa muitas vezes pode impulsionar a ideia de pessoas se sentirem escolhidas por Deus para missões divinas, além de ensinar a associar sofrimento a propósito ou criar modelos mentais de salvação e julgamento. Isso não significa que religião cause delírios. É como se a mente dissesse: preciso explicar essa sensação de grandiosidade. E aí a cultura então responde: temos uma história perfeita para isso. Por trás de toda essa grandiosidade, geralmente também existe uma fragilidade, o oposto. Traumas e sensação de insignificância ou impotência. Victor quer criar vida e imortalidade. Kira quer decidir quem vive e quem morre. E algumas pessoas querem parir a reencarnação de Cristo. Todos tentando resolver a angústia mental, o limite humano, a morte, o caos, a injustiça, tudo isso irrita profundamente a nossa psique. Algumas mentes não aguentam lidar com isso e tentam reescrever as regras do jogo. Mas voltando para o filme, em paralelo ao flashback, a criatura invade o barco e descobre que Victor havia contado a história dele para o marinheiro. A criatura sobreviveu ao incêndio e explosão da torre e se escondeu em uma casa. Com frio, passou a observar a família que morava ali. Ele se tornou o benfeitor da família e os ajudava sem que soubessem de onde vinha aquela ajuda. Conheceu também o idoso da família que era cego. Esse senhor o ensinava a ler e a falar, além de ter sido seu amigo, mas ele lhe deu também um conselho: perseguir a única palavra que a criatura lembrava, Victor. E decide contar a sua história também. E vamos de flashback de novo. Assim, ele foi até os destroços da torre e viu as anotações de Victor, descobrindo sobre sua origem. Além de descobrir o nome completo e o paradeiro dele, mas
Quando ele voltou para visitar o seu amigo idoso, os lobos o tinham atacado. Os familiares do idoso o encontraram e acharam que ele quem tinha o matado. Então atiraram nele. Seus ferimentos cicatrizaram. A criatura encontra Victor durante o casamento de William e Elizabeth e pede a ele que crie uma companhia para ele também, alguém como ele. Mas Victor nega seu pedido e o chama de perverso e deformado. A criatura o joga contra a parede e logo se reencontra também com Elizabeth, que fica feliz em vê-lo. Mas Victor pega uma arma para atirar na criatura e acerta Elizabeth. A criatura ataca William, que à beira da morte diz para Victor que ele é o verdadeiro monstro, e Elizabeth também morre nos braços da criatura. Victor passa a perseguir a criatura com armas para o meio do nada, mas é pego por ela, que após machucar, Victor pega uma de suas dinamites e se explode. Mas seu corpo cicatriza todos os ferimentos. E então, no final, ele se conecta com aquela cena do início, no barco. Criatura e criador conversam e Victor pede desculpas para ele e é perdoado enquanto morre. No final, a criatura sai do barco, ajuda os marinheiros a saírem do gelo. Mas, então, o que acharam do filme? Comenta aí, aproveita e se inscreve para ver mais vídeos trazendo reflexões sobre filmes.